A paz do Senhor, estamos novamente com o livro Vinho Novo é Melhor, agora o capítulo 17. Mas Senhor, isso é irracional. Em 1960, recebi muitos convites para voltar aos Estados Unidos e falar em várias convenções e igrejas. Assumindo que essa era a vontade de Deus, preparei-me para deixar minha família mais uma vez. Não se esqueça de telefonar para nós, Joyce disse no aeroporto. Preciso ouvir a voz de um homem por aqui de vez em quando. Eu jamais esquecerei, garanti-lhe. Virando-me depois para os meninos, falei: sejam bem comportados e obedeçam a mamãe. E ore por mim todos os dias, certo? Nós o faremos. Eles responderam em coro. Dei-lhes um grande abraço, um beijo e corri para o avião. Chegando aos Estados Unidos, entrei em uma roda viva de atividades, indo de uma cidade para outra, falando em toda parte, em enormes salas de grandes convenções ou em pequenas reuniões de oração de salas de estar. Uma de minhas paradas foi em Lebanon, Ohio. Enquanto estive ali, fui hóspede na casa de Blaine Hamburg, cerca de 12 quilômetros longe da cidade. Blaine é um dos diretores internacionais da Associação Internacional dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, e a mim competia falar no dia seguinte na igreja frequentada por ele. Sendo sábado, Brian e sua mulher, Ellen, pensaram que eu gostaria de um breve repouso. Vamos à cidade resolver alguns negócios, Brian falou. Voltaremos logo. Aproveite e descanse um pouco até nossa volta. Há bastante comida na geladeira, se tiver fome, Ellen acrescentou. Certo, respondi. Isso me parece bom. Depois que eles saíram, acomodei-me com a intenção de estudar a Bíblia e orar, preparando-me para as minhas atividades ministeriais do domingo. Meu método é sempre o mesmo. Simplesmente peço a Deus que me guie a passagem das Escrituras sobre qual devo falar. Então leio e releio aquela passagem até ter certeza de compreendê-la profundamente. Isso, mais oração fervorosa, pedindo a unção de Deus no ministério dessa passagem, costuma produzir resultados. Assim passei a manhã, lendo, orando por compreensão, relendo, orando por mais profunda compreensão, tornando a ler. Evidentemente, Brian e sua mulher ficaram presos em algum lugar. Ao meio-dia ainda não haviam voltado e eu começava a sentir fome. Apanhei um pedaço de carne e preparei um sanduíche para mim. No meio da tarde o tempo estava demorando a passar. Li o jornal e fiquei atento à janela, desejando que o casal voltasse logo. Eles não podem demorar muito mais, pensei. Disseram que logo voltariam. Nesse momento o telefone tocou e eu estava me levantando para atender, quando percebi que não era o toque de Blaine. Ele possuía uma linha compartilhada. Quando o telefone tocou a segunda vez, simplesmente ignorei. Mas ao terceiro toque, tive uma forte impressão de que deveria atender. Pulei da cadeira e tirei o fone do gancho, levando-o ao ouvido. No outro extremo da linha, ouvi uma mulher em prantos. Betty, ela disse. Recebi notícias terríveis a respeito do querido irmão George. Oh, por Deus, a outra mulher falou. Qual é o problema? Ele está no Hospital Geral Dayton, foi a resposta. Acharam um tumor no seu cérebro. Oh, não, a outra lamentou. É maligno? Sim, dizem que não há nada que possam fazer por ele. A essa altura sua voz falhou e ela começou a soluçar. Fiquei sabendo imediatamente porque Deus quis que eu atendesse aquele telefonema. Continuei segurando o aparelho em minhas mãos trêmulas, sabendo que devia socorrer aquela mulher esmagada pela dor. Senhora, interrompi, desculpe-me. Sei que não devia estar ouvindo sua conversa, mas o fato é que eu tive a impressão de que devia levantar este fone. Posso orar pelo irmão George?
Mas quem é você? A mulher perguntou, um tanto perplexa e tentando acalmar seu choro. Meu nome é Robert Tom, respondi. Sou amigo de Blaine Hamburg. Oh, ela exclamou, você é aquele homem da África do Sul que ora pelos enfermos? Sim, senhora, eu sou o homem. Betty, ela disse, não é maravilhoso? Por que não nos unirmos os três em oração agora mesmo em favor do irmão George? Assim fizemos. Fiz uma oração simples de fé por aquele homem que eu nem mesmo conhecia, pedindo a Deus que removesse seu tumor em nome de Jesus, enquanto elas me acompanhavam com muitos amém, e louvado seja o Senhor. Quando desliguei o telefone, pensei comigo mesmo. Essa foi uma reunião de oração bem estranha, e me perguntei, o que pode resultar daí? Outra voz falou, às vezes você faz coisas bem estúpidas. Quando Brian e Ellie voltaram para casa aquela tarde, contei-lhes o sucedido. Eles acharam muito engraçado, mas prometeram que me informariam se recebesse alguma notícia do irmão George. Passadas 3 semanas, eu estava em outra cidade quando recebi um chamado interurbano de Blaine. Você se lembra daquela mulher com quem você orou ao telefone há algumas semanas? Sim, alguma novidade? Ela foi à igreja esta tarde e testificou a respeito de sua oração pelo irmão George. Eu logo pensei que você gostaria de saber que, quando os médicos o reexaminaram, não encontraram o menor sinal de tumor. Louvado seja o Senhor, falei. Não é fantástico? Quando desliguei o telefone, sentia-me feliz por ter obedecido à gentil inspiração do Espírito Santo. Eu via, mais e mais claramente, a importância de caminhar com fé e fazer tudo o que Deus ordena, não importando quão absurdo pudesse parecer. Em meados de setembro, cheguei ao fim de minha série de conferência e viajei para Nova York, esperando seguir dali para Londres e em seguida rumo ao sul para a Cidade do Cabo. Eu estava hospedado no hotel New Yorker, no qual planejara passar meu último dia em Nova York. Ali recebi um telefonema de uma senhora, líder do grupo feminino de oração em uma igreja presbiteriana no bairro de Jamaica, em Nova York. Ela me consultava quanto à possibilidade de eu comparecer a uma reunião no dia seguinte e falar ao seu grupo. Bem, senhor, pensei. Meus planos para sair daqui amanhã já estavam feitos, mas se é isso que tu queres, retardarei meu voo por um dia. Agradeci à senhora o convite e prometi comparecer. Quando cheguei à igreja no dia seguinte, encontrei um grupo de cerca de 30 senhoras que queriam saber tudo a respeito do batismo no Espírito Santo. Poucas vezes vi um grupo tão ansioso para ouvir a palavra de Deus. Por mais de uma hora ensinei aquelas senhoras com simplicidade e clareza. Então me ofereci para orar por aquelas que desejassem experimentar esse relacionamento mais profundo com Jesus. Para meu espanto, quase todas elas receberam o batismo naquele dia e falaram em outras línguas. Quando eu estava saindo da igreja, uma senhora me disse, Reverendo Tom, o senhor gostaria de encontrar-se com o cavalheiro amanhã? Ele quer saber mais sobre o Espírito Santo. Mas, senhor, queixei-me intimamente. Já adiei minha viagem uma vez. Com certeza não pretendes que eu espere mais um dia? Eu estava ansioso para voltar para casa e na realidade não percebia nenhuma razão maior para continuar prorrogando a viagem. Mas em seguida, de repente, lembrei-me da lição que Deus havia me ensinado tantas vezes, que a vida de fé frequentemente envolve fazer coisas que parecem inteiramente irracionais. Depois de prolongada pausa, perguntei à senhora, como ele se chama? John Sherrill. O senhor o conhece? Acho que não. Quem é ele? É o redator-chefe, é o redator-chefe da revista Guardian Post. Já falei a ele a seu respeito. Ele quer muito conversar com o senhor. Muito bem, respondi. Vou transferir meu voo para outro dia. Isto parece interessante. De manhã, ele confirmará o encontro com o senhor. Ela continuou. Onde o senhor está hospedado e qual é o número do seu quarto? Estou no hotel New Yorker, repliquei, dando-lhe o número pedido. Obrigada, ela falou. O senhor terá notícias do senhor Sherry Hill logo de manhã. Voltei para o hotel curioso com a nova aventura a que Deus me estava conduzindo. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Atendi um tanto ansioso. Alô, aqui é Robert Tom.
Seu Tom, aqui fala John Sherrill, da revista Guardian Posters. Sim, senhor Sherrill. Estava esperando seu chamado. Em que posso ser útil? Robert, tenho feito cuidadosa pesquisa acerca do Espírito Santo e do batismo do Espírito em especial. Apenas quero perguntar-lhe: é conveniente para você vir hoje ao meu escritório? Ficarei honrado, respondi. A que hora devo chegar? Que tal o meio-dia? Hoje estou com uma agenda de trabalho muito apertada, mas o fato é que preciso falar com você. Está certo. Aonde devo ir? West, Rua 29. E Hobbit, em vista de minha Rua West, número 29. E Hobbit, em vista de minha posição de redator-chefe, mantenha o assunto em sigilo por enquanto. Não faço ideia de como o pessoal aqui na Guide Post vai reagir diante do meu interesse pelo assunto. Mais tarde explicarei a eles. Eu compreendo, respondi, até o meio-dia. Exatamente às 12 horas, entrei no escritório de John Sherrill. Ele me apresentou calorosas boas-vindas, fechou a porta e começou imediatamente a inquirir-me acerca do batismo no Espírito Santo. Há quanto tempo eu havia tido a experiência? Com o que se parecia? O que isso fizera por mim? E a respeito de falar em línguas estranhas? A pessoa poderia, se desejasse, ligar e desligar? E quanto aos dons do Espírito Santo? À 1 hora da tarde, ele continuava firme, dando uma olhada no relógio. Falou: Reverendo Tom, não quero encerrar já esta conversa. Quer sair almoçar comigo? Por certo, respondi, gostaria muito. Fomos a um restaurante e continuamos nosso debate. Quer saber? Ele falou. Tenho conversado com muitas pessoas interessantes sobre este assunto. De fato, não faz muito tempo que entrevistei David Duplessis. Você o conhece? Oh, sim, e muito bem. Ele tem uma linda história, não é verdade? Sim, Deus o tem usado poderosamente. O Sr. Sherrill voltou em seguida às perguntas. Está subentendido que todos falem línguas? E acerca da interpretação? Como funciona? Eu já havia interpretado? Terminamos o almoço, mas ele continuava muito interessado. Por que você não volta ao escritório comigo? Sugeriu. Você dispõe de tempo? Sim, respondi. E assim voltamos ao escritório e conversamos até às 3 horas daquela tarde. Antes de sair do escritório, com uma simplicidade quase infantil, ele me pediu: Reverendo Tom, quer orar por mim antes de retirar-se? Curvamos a cabeça e senti a presença poderosa do Espírito Santo naquele escritório enquanto orávamos juntos. Eu sabia que Deus faria algo fora do comum na vida daquele homem, mas não imaginava que este era o mesmo John Sherrill que viria a receber o batismo no Espírito 2 meses e meio depois e escreveria um belo livro. Eles falaram em outras línguas, um instrumento pelo qual tantas pessoas receberam a plenitude do Espírito Santo. Quando regressei à cidade do Cabo, desfrutei de alegre reunião com minha família e por várias horas conversamos acerca dos pontos mais importantes da minha viagem. Naquela tarde, Joyce me disse: Bob, sua mãe tem perguntado por você. Penso que seria bom ir vê-la amanhã. Está bem, respondi. É provável que ela goste de ouvir tudo a respeito da viagem. Assim, no dia seguinte, corri para o Brooklyn, onde minha mãe estava morando. Senhor, orei em silêncio. Concede que eu seja uma benção para ela. Tão logo nos encontramos, dei-lhe um grande abraço e comecei a falar-lhe a respeito dos muitos lugares onde eu havia pregado durante minha viagem pelos Estados Unidos e dos milagres que eu vira. Minha mãe ouviu em silêncio por um longo tempo. Por fim, ela disse: Bob, Deus tem sido muito bom para com você. Eu gostaria muito de ouvir mais do que você tem para contar. Bem, mamãe, falei. A senhora não quer ir comigo à missão amanhã à noite para ouvir-me pregar? Vou contar tudo sobre a viagem. De fato, lá estava ela no culto na noite seguinte. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre mim na hora em que eu falava dos milagres que presenciara. Naquela noite minha mãe concluiu que ainda não estava salva e deu seu passo à frente aos 72 anos de idade para receber Jesus como seu salvador pessoal. Fiquei maravilhado com a operação do Espírito Santo em sua vida. Dali em diante,
eu a vi desabrochar em fé e obediência, ao contrário do tempo que ela pensava que Joyce e eu éramos completamente loucos por crermos da forma em que o fazíamos. Ela começava a arriscar-se em pequenos atos de fé irracionais que faziam muito sentido para ela agora. Afinal de contas, mamãe observou: os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e suas ideias fazem muito mais sentido do que as nossas, não fazem? Aqui termina o capítulo 17 do livro Vinho Novo é Melhor. E obrigado por vocês estarem comigo nesta jornada da leitura deste livro. Fiquem na paz.